Então, beleza, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia martinal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos até vós para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concede-nos a graça de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor, e a que vos pedimos durante esta oração e estas preparações para o estudo do tratado. Se forem elas para a maior glória de Deus, honra a vós e proveito de nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, seja bem-vindo todos, né, para essa formação que nós teremos. Hoje eu vou dar uma introdução, falar um pouco sobre o caminho que nós vamos percorrer aí juntos durante um período, com a metodologia que eu vou estar utilizando aí com vocês, para vocês terem um pouco mais da ideia do que é o tratado e o que em si nós vamos trabalhar durante este período, né? Então, vamos primeiro tentar buscar entender o que é o Tratado da Verdadeira Devoção que nós vamos estar estudando durante este período, né? O livro que nós vamos estudar, né, o Tratado, ele foi escrito aí por São Luís Maria Grignion de Montfort, com o objetivo de explicar para as pessoas como funciona a devoção à Santíssima Virgem Maria, né? E ele se identificou tanto com esses escritos que depois ele pediu, né, que todos aqueles que buscassem se consagrar tivessem como um pré-requisito estudar estes pontos que ele apresenta neste livro, né? Então, ele mesmo deu como um caminho importante para poder fazer o ato de consagração, poder fazer o estudo do tratado, né? Mas a consagração em si, ela é algo superior ao que está no tratado, né? A consagração a Nossa Senhora é um caminho que não só São Luís propôs, mas tantos outros santos de quem ele bebeu e aprendeu, como um caminho para que nós pudéssemos crescer na nossa vida espiritual. Então, a consagração à Virgem Santíssima nada mais é do que a gente se aprofundar na nossa vida espiritual, né, buscando na intercessão da Virgem Santíssima e se assemelhando a ela, né, suas virtudes, procurar crescer mais na nossa vida de santidade, né? Então, São Luís até ele é bem específico quando ele diz, né, que a consagração ele é como uma confirmação do nosso batismo. Então, uma vez no nosso batismo, nós fizemos uma promessa diante de Deus, né? Seja ela ter sido feita pelos nossos pais, nossos padrinhos, ou às vezes por nós mesmos, dependendo da idade, ou por nós depois no crisma, onde a gente faz a renovação dessas promessas batismais, assumindo definitivamente a nossa fé. Então, a consagração nada mais é do que nós tomarmos com maior ardor este compromisso. Então, nada mais é do que uma ferramenta para que a gente viva bem a nossa fé, né, o catolicismo. Então, se o batismo é o sacramento que nos introduz na vida espiritual e é o caminho que nos permite alcançar a salvação, né, porque a partir do batismo nós, em Cristo, somos herdeiros do céu, a consagração a Nossa Senhora é o caminho mais perfeito, segundo ele, para que nós consigamos viver este compromisso batismal. Aí, com isso, né, vivendo bem esse compromisso batismal, a gente consiga alcançar uma santidade de vida maior. Então, ele nada mais é do que o cumprimento perfeito do que nós vemos no nosso batismo, tendo como espelho e como auxílio a Virgem Santíssima. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para ela para aprendermos a vivermos bem o nosso batismo, nós confiamos a ela toda a proteção necessária para que a gente possa viver esse compromisso batismal. Então, a gente tem esse duplo viés, né, na nossa relação com a Virgem Santíssima para viver bem o batismo. Tanto assumir melhor esse compromisso por ter a intercessão dela, quanto olhar para ela como um modelo de vida cristã, né? Então, por isso que esse santo e também outros santos, como principalmente São Domingos, eles são muito
explícitos quando eles dizem que não há medo em dizer que a devoção à Nossa Senhora ela garante um nível de santidade muito elevado, né? Então ele começa a fazer algumas comparações de grandes santos, onde a gente teve santos que passou por um longo processo de conversão até conhecer a Virgem Santíssima. Então ele tem um caminho mais árduo até ele conseguir vencer todas as suas dificuldades e se assemelhando a Jesus Cristo a ponto de ele alcançar o nível de santidade, né? Até chegar a um ponto que ele conhece mais explicitamente a Virgem Santíssima. Então ele tem um crescimento exponencial na sua santidade, né? E, enquanto outros santos que desde a sua introdução na vida espiritual tem uma intimidade muito maior com a Virgem Santíssima, o crescimento deles já é notório bem no início. Então, com certeza uma devoção que nos aproxima muito de Jesus Cristo. Justamente porque, como a Virgem Santíssima, né, é aquela que melhor correspondeu à vocação, né, dada por Deus, nela nós encontramos um maior modelo de vida de santidade, né? Então, a consagração consiste nisso. Consiste em confiar à Virgem Santíssima tudo o que nós temos, se entregar totalmente a ela, para que a partir dela, da sua proteção, do seu auxílio, né, e tendo-a como modelo, nós possamos crescer na vida de santidade, né? Então, num primeiro momento, nós vamos entender como uma ferramenta que pode auxiliar. Então, assim, eu posso tentar fazer o caminho de santidade sem a Virgem Santíssima? Num primeiro momento, a gente vai olhar que sim. Então a gente tem a ferramenta que ajuda, né? Mas sem essa ferramenta eu conseguiria, né? A gente vai olhar assim um pouco no primeiro momento, mas depois a gente já vai perceber que não, né? Que é uma devoção muito necessária, inclusive São Luís dedica muito tempo do tratado para explicar por que vale de ressaltar que essa devoção é uma devoção necessária para todo cristão, né? Então, enfim. Então, se a gente tem a consagração como este ato de vida espiritual, o tratado é o ensinamento para que a gente possa viver isso, tá? Então, veja, o que nós vamos estudar no tratado é o conhecimento básico e que possibilita uma pessoa viver, entender o que é a consagração e vivê-la. Então, o próprio santo diz isso, né? Se você estudar o tratado, você lê esses escritos, inclusive ele mesmo profetiza que após a sua morte, o demônio esconderia esse livro por 150 anos, esse livro ficou escondido por 150 anos, né? Foi encontrado depois por um monge em uma biblioteca. Então, ele mesmo profetizou que o demônio temeria esse escrito, porque de tudo que ele veio recebendo de todos os santos que trabalhou sobre a Virgem Santíssima, ele reconheceu que aquilo que ele conseguiu escrever, né, foi ali uma graça dada por Deus para que ele conseguisse compendiar em um escrito tudo aquilo que era necessário para a gente compreender o que era e viver, né? Então, o básico, né, para a vida cristã é consagrada a Nossa Senhora, né? Tá ali naquele compêndiozinho, né? Assim como a gente tem um catecismo, que é ali o nosso compêndio para viver bem a fé como um cristão, a gente pode dizer que o tratado ele seria como o catecismo da verdadeira da consagração à Virgem Santíssima, né? Ele compõe a base para a gente conseguir compreender. Então, é este o caminho que nós vamos procurar fazer, estudar este livro, para que a gente consiga fazer a consagração. Mas vejam, né? Algumas pessoas me perguntaram isso, e vale ressaltar este ponto, né? A consagração, ela é algo que eu posso fazer, né? Espontaneamente eu posso decidir fazer, né? Sem nenhum processo obrigatório, né? Então, por exemplo, se eu for me formar em medicina, necessariamente eu tenho que fazer a faculdade de medicina, né? Se eu quiser ser um médico, né? Eu tenho que fazer a faculdade, depois eu tenho que fazer a prova para me ganhar o meu documento lá que me permite exercer a medicina. O mesmo para um advogado, para uma pessoa que vai exercer qualquer profissão. Assim também, quando, por exemplo, eu vou receber um sacramento, eu tenho um caminho básico a ser feito, né? Então, por exemplo, se eu vou ser crismado, preciso do batismo anteriormente. E eu preciso fazer um período de preparação, né? Obrigatoriamente. Eu preciso ler as catequeses, um período de preparação, para que eu possa me consagrar, né? A consagração à Nossa Senhora, né, o que São Luís pedia, né? Então, você veja, são conselhos que ele dão, né? Isso não a consagração ela não é um sacramento, né? Mas é por isso que ele não determina um processo necessário,
mas ele como que orienta para que a gente encontre o melhor caminho. Então, ele nos orienta que o processo seja feito assim, que se estude o tratado e faça um tempo de preparação antes de se consagrar, certo? Só que é uma coisa que eu posso decidir por escolha própria, né? Eu posso escolher participar e adentrar nessa vida, né? Acho que tem uma pessoa que entrou agora. Eu mutei o seu microfone, tá? Só para não dar interferência no som. Mas seja bem-vinda, tá? A parte introdutória que a gente já falou tem uns 10 minutos aí. Depois dá para acessar para ver a parte da gravação, mas não perdeu muita coisa, não. Mas então, continuando, né? Nós temos, portanto, uma orientação de um processo. Porém, eu posso escolher, né? Eu posso chegar agora para ele e falar assim, não, eu quero me consagrar. O padre não vai passar por um processo igual num sacramento com você. Você vai ter que entrar para uma pastoral, vai ter que participar, fazer um processo, tem que entrar em um curso de formação, de preparação para o estudo do tratado. Né? Não, isso não é necessário. A única coisa que o santo pede é que você leia o tratado. Né? Ele pede que você leia o tratado. Então, li o tratado, entendi o que é a consagração, já posso me consagrar. É algo teoricamente simples, né? Então, por que eu estou explicando isso? Porque eu não quero que vocês pensem que esse estudo de preparação, ele é como se fosse as catequeses do crisma. Então, todo mundo entra, faz a catequese, aí depois todo mundo recebe o crisma junto, em um dia, né? Então, o João vai marcar um dia para todo mundo se consagrar, aí todo mundo vai fazer a preparação junto e a gente se consagra, né? Às vezes as pessoas têm a mentalidade que esse estudo de preparação, ele é exatamente isso, né? E é importante entender que não é. Isso não tira a possibilidade que a gente possa fazer isso, né? Inclusive, quando eu fiz essa formação com o pessoal em Carapicuíba presencial, quando a gente concluiu, a gente se consagrou, quase todo o grupo a gente se consagrou junto, foi cerca de 20 pessoas, inclusive foi o dia que foi a minha consagração, né? Eu me consagrei no dia 12 de outubro, junto com um grupo que a gente estudou junto, né? Mas o curso em si, eu não quero que vocês tenham essa mentalidade para que vocês não se prendam a esse estudo do tratado para que vocês possam se consagrar. Por quê? Às vezes você escolheu uma data de consagração, então você, quero me consagrar no Perpétuo Socorro, né? Em junho, então já está se aproximando. O santo pede que a gente faça a preparação para se consagrar, né? Em todo o tratado, na parte de trás do tratado, tem um processo de como você faz a preparação. A gente um dia vai falar disso, tá? Eles são aproximadamente um mês, né? São 33 dias ou 30 dias, depende da fonte que você utiliza para poder fazer a preparação. Mas ele tem como foco fazer você o quê? Refletir sobre a vida de Jesus Cristo, refletir sobre a vida de Nossa Senhora e refletir sobre a sua própria vida, para que você consiga se desprender das coisas do mundo e, por fim, se entregar profundamente à Virgem Santíssima. Então, uma coisa é o que você estuda na teoria do tratado, outra coisa é a prática, por isso que existe esse período de preparação. É você colocar isso na prática, exercer isso na prática, entender quem é a Virgem Santíssima, quem é Jesus Cristo, o porquê você deve se abandonar a eles, e você então fazer essa consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, no dia da sua consagração. Então você escolheu lá Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Aí, mas o nosso João falou que o estudo tratado vai terminar em 2026. Como que eu vou me consagrar esse ano? Então, eu preciso terminar a formação para poder me consagrar. Não, se você quiser fazer a consagração durante o período de estudo, você já se consagrar, você pode, que nem eu estava dizendo. Esse curso não é necessário para você se consagrar. O que é necessário, que o santo orienta, é que você leia o tratado e que você faça a preparação. Então, se durante, né, aqui, só para vocês saberem, tem pessoas que vão renovar, então, ou seja, já estudou o tratado, mas está fazendo esse estudo com a gente, né? Tem pessoas que não conhecem nada sobre isso, nunca ouviu falar, e está participando com a gente para poder conhecer. Tem gente que já conhecia, mas nunca parou para estudar o tratado, quer se consagrar, mas nunca parou. Então, escolheu isso como motivo para poder parar, estudar, se preparar e fazer a consagração, né? E tem gente que não deseja se consagrar, só está aqui para poder, vai assistir, né? Me pediu o link para depois poder ir assistindo, porque ela quer ir conhecendo mais, né? Então, a gente vai tendo diversos cenários, tá? Então, tendo esses diversos cenários, compreenda que você pode escolher fazer a consagração em qualquer momento, né? Porque o meu foco aqui é o quê? Fazer um estudo amplo com vocês sobre o tratado. Então, estudar capítulo por capítulo,
pegar escritos de outros santos, pegar escritos de padres que foram grandes missionários marianos, né? Então a gente às vezes vai pegar um ponto do tratado e vai ficar muito tempo refletindo sobre ele, né? A gente vai estudar muitas coisas além do que o tratado está dizendo, né? Porque a ideia é o quê? A gente fazer um estudo profundo. Então entendam, esse estudo tem como foco ajudar a gente a entender o tratado, ter ferramentas mais sólidas para nos ajudar a viver a consagração, conhecer escritos de outros santos, a gente se aprofundar mesmo. Então é possível que no cronograma que a Luana fez, a gente vai encerrar ali próximo de outubro. Então nós vamos ter um período longo, né, praticamente de 3 meses, a gente está, né, início de maio. Aí, não, 3 não, perdão, 5 meses, né? Outubro é mês 10. Então a gente vai ter aproximadamente 5 meses, todo sábado, encontros, né? A pessoa, putz, bom, quase um crisma, meu. A ideia é que seja isso mesmo, tá? Seja extenso. Ah, mas como o jogo vai demorar muito, eu não vou mais fazer porque eu não quero me consagrar mais rápido. Então, entendam, o foco dessa formação não fechar um grupo para ir se consagrar amanhã, né? Então, estudar o tratado rapidão para a gente se consagrar. Se você quiser já se consagrar antes de terminar esse estudo, pode fazer isso. É só começar a ler o tratado. Então, a gente vai fazendo o estudo, mas todos que estão participando têm a capacidade de pegar o tratado e lendo vai compreender muito bem, porque o santo é muito claro, ele é muito simples, é fácil de entender. Aí, conforme vai tendo dúvida, pode mandar para mim no grupo, no particular, de diversas formas, como vocês bem entenderem, né? Mas, ou seja, podem fazer o processo à parte se quiserem, pode procurar outras fontes, eu vou citar aqui outras fontes para que vocês possam se preparar, caso tenha interesse, para vocês não ficarem limitados a esse estudo, tá? Esse estudo, a ideia é a gente se aprofundar. Não que necessariamente vai terminar em outubro, gente. Foi uma previsão que a Luana fez, considerando que eu falo muito, considerando que, às vezes, por dúvidas ou por um assunto se estender, a gente pegar outras coisas, às vezes não ter alguns encontros por eventualidade. Então, a gente calculou que se der, né, uns 8 encontros errados, a gente termina lá em outubro. Então, se a gente se flui bem, se a gente conseguir meditar de forma mais rápida, né, alguns conteúdos e vocês irem pegando bem, possivelmente a gente vai encerrar num período mais curto, tá? Então, a ideia é que tenha encontros todos os sábados. Quando não for ter, eu vou avisar para vocês anteriormente. Na verdade, a gente vai mandar a prévia de todo o nosso cronograma para vocês terem uma ideia. E aí vão ficar salvas todas as gravações para que vocês possam ir assistindo, caso não consigam participar de um encontro. Tanto aqui no Skype, quando a gente terminar essa chamada, vai ficar salvo como se fosse uma mensagem no chat lá, a gravação desse encontro. Mas também eu vou mandar um link do YouTube, de um canal do YouTube, onde esse vídeo vai ficar salvo lá. E também no Google Drive nós vamos ter o conteúdo escrito salvo lá para quem puder precisar consultar alguma coisa, tá bom? Então tudo que eu falar, esse texto de tal lugar, eu vou deixar sempre lá no Google Drive para vocês terem acesso a esses conteúdos. Então não se limite, se você já tem desejo de procurar se consagrar, pega o tratado já a partir de hoje, começa a ler o tratado. Se você tendo dúvida, pode ir me chamando. Dá para a gente fazer a preparação por fora, né? Mas você utiliza desse estudo do tratado para a gente se aprofundar, tá? Então, hoje eu vou apresentar, né, o geral de como que a gente vai fazer, porque que a gente vai demorar um pouco mais, que a gente vai ver de além do tratado mesmo, que vai acabar fazendo o nosso tempo de formação se estender um pouquinho mais, tá? Aí eu vou apresentar. Caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar também, tá? Durante eu tô aqui falando, vocês podem ir tirando dúvidas, tá? Eu vou mostrar os livros, mas todos esses livros, tá? Não fiquem preocupados em anotar agora, porque eu vou mandar um arquivo com todos escrito o nome de todos eles, que são alguns livros que eu uso, outros que eu tenho e sei que são bons, por indicação. Talvez alguns deles eu ainda não li, mas só para vocês conhecerem e saberem que dá para se preparar de uma forma mais mais particular, se você tiver interesse, né? Então, o livro que que eu mais vou utilizar com vocês, além do tratado, obviamente, é esse livro aqui do Padre Júlio Lombardi. Não é Júlio Lancelotti, tá, gente? Às vezes eu tenho medo de escrever, aí o povo vê Júlio,
e confunde com o Padre Júlio Lancelotti, mas não. Padre Júlio Maria de Lombaerd, né? Ele não é beatificado, né, esse padre, mas suas virtudes são muito reconhecidas pela igreja, né? Inclusive tem um processo de beatificação dele, né? Mas que não se desenvolveu, né? E ele foi um grande apóstolo mariano, então ele propagou muita devoção à Nossa Senhora. E ele escreveu livros extraordinários, né, sobre a Virgem Santíssima, que são muito simples, né? A linguagem do Padre Júlio, ela é muito fácil de pegar, né? Então esse livro aqui se chama O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Virgem Santíssima, a Santíssima Virgem. Ele explica, né, alguns pontos do tratado, mas, sobretudo, ele explica o que é uma devoção profunda à Nossa Senhora. Então, esse livro, praticamente, a gente vai estudar ele todinho. Claro que vocês não vão perceber, né? Eu não vou pegar parte com parte, senão o nosso encontro ia ser de um ano, né? Mas eu resumi, criei um resumo dele, e aí a gente vai pegar alguns pontos, né, resumidos, e a gente vai entender porque ele tem uma visão sobre o que é ser um escravo, um verdadeiro devoto, que dificilmente vocês encontram em outros escritos. Então eu gosto muito da forma como ele apresenta, porque ele detalha bem cada etapa da nossa vida espiritual relacionada à Virgem Santíssima. Ele deixa bem detalhado. Assim como quem já leu, por exemplo, Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, onde ela consegue fazer com que a gente tenha uma visão muito mais ampla do que é o processo de santidade, porque ela elenca espaços tão detalhados que a gente consegue observar o nosso processo de crescimento. Porque às vezes quando a gente fala de uma vida de uma forma bem ampla, a gente não consegue enxergar como que está a nossa caminhada, a gente não consegue entender qual dificuldade é própria de cada etapa, a gente não sabe como nós devemos nos portar em cada etapa. Agora, quando você tem uma estrutura espiritual mais detalhada, igual a Santa Teresa fez, a gente consegue avançar na vida espiritual de uma forma muito mais detalhada, né? No sentido de conhecimento sobre como está o nosso progresso. A mesma coisa o Padre Júlio fez com a devoção à Nossa Senhora. Ele esmiuçou para que a gente entenda etapas do nosso desenvolvimento da vida espiritual com a Virgem Santíssima, tá? Esse livro aqui também eu uso muito, né? Vida Mariana, né, do Padre Nazário. Ele é um livro que ele explica o tratado, então ele pega parte por parte do tratado e explica. E ele tem meditações para quando a gente está fazendo a preparação para se consagrar, para cada dia da preparação ele tem uma meditação. Então eu uso sempre esse livro. Eu sempre releio ele quando está chegando a época de eu me consagrar. Então, quando as pessoas costumam fazer a preparação 33 dias antes, né? Eu faço 60 dias antes. Porque quando dá 60 dias antes da minha consagração, eu passo a estudar esse livro, a reler esse livro, a parte que explica o tratado, até chegar o dia de começar a fazer os 33 dias de preparação. Que aí eu faço acompanhando ele, e cada dia ele tem uma meditação, né? Então ele é muito bom, também vou mandar ele lá para vocês, né? Esse livro aqui, ele também é muito bom. Ele é o Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem, né? Ele foi escrito pelo Padre Rodrigo Maria, que também é um grande propagador da devoção à Nossa Senhora, né? Então, ele explica alguns detalhes do tratado também, mas ele é mais simples. Ele explica alguns detalhes bem resumidos de cada parte do tratado, né? Ele traz alguns pontos bem resumidos. Vocês vão ver que tem bastante opção quando a gente começa a pesquisar, né? Esse daqui também, esse daqui, na verdade, eu nunca li esse daqui, eu tinha desejo já de ler, eu ganhei recentemente, e a ideia é que na minha próxima formação de preparação para o tratado, eu utilize ele para preparar com o pessoal, porque ele, vocês verem, em comparação aos outros, né, ele aprofunda muito detalhadamente o tratado, então ele estuda o tratado parte por parte, e ele aprofunda muito, né, do Padre Armandi, comentário do Tratado da Verdadeira Devoção. Esse livro aqui ele é muito profundo no que diz respeito à espiritualidade mariana, né? Ele é bem detalhado, né? Então eu vou mandar ele também para vocês, caso algum tenha algum interesse. E esse daqui, por último, não, penúltimo, né? Ele tem a mesma ideia daquele que eu estava falando de vida mariana, que ele é uma preparação para se consagrar, né? Ele tem uma meditação ali para cada dia, só que esse daqui tem meditações mais profundas, né? Então esses daqui são exercícios preparatórios para a consagração à Santíssima Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grão de Montfort, tá? Do Padre Dayat. Então,
Esse daqui são meditações muito mais profundas, e eu uso ele quando eu vou fazer a preparação, mas eu uso algumas meditações só. Eu nunca fiz as meditações completas, mas eu tenho outros livros desse mesmo padre, sobre Nossa Senhora, que ele também tem muitos escritos, e são muito bons os escritos dele, sobre a Virgem Santíssima. Por fim, esse daqui é um livrinho muito interessante. Eu ganhei isso aqui de um seminarista, e ele é da Fraternidade Arca de Maria, né? Quase todos esses livros marianos que eu mostrei aqui para vocês é da Fraternidade Arca de Maria, que eles publicam livros marianos. Esse livro aqui, ele é um catecismo sobre a escravidão, né? Ele explica, ele tem... Toda vez que vocês verem catecismo, é sempre ele compendiado, né? Então, todas as formações que a gente precisa é escrita de forma bem enxuta ali para que a gente possa pegar os pontos principais. Só que ele é feito junto com um exame de consciência. Então, ele é um exame de consciência que um consagrado faz, né? Que dá uma diferença, né? Eu vou falar isso com mais detalhe quando a gente estiver lá na frente do nosso estudo, mas quando a pessoa é consagrada, os pecados dessa pessoa acaba tomando um grau diferente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se desrespeita ao pai, por exemplo, o catecismo ensina que o grau de pecado, se ele é mortal ou venial, ele se avalia tanto pelo ato que a pessoa comete, né? Então, xingar um pai, quanto o nível de ofensa do outro. Então, o quanto o pai ficou ofendido com aquela ofensa. Então, se o pai tá ali e o filho fala uma coisa, e o pai, tipo, a criança tá aprendendo a falar, então ela nem sabe direito o que isso significa, e ele pouco se ofende com aquilo tem um nível de pecado muito baixo, né? Talvez até chegando próximo de ser um pecado venial. Mas quando ofende profundamente o pai, aquilo tem um pecado, tem um grau ainda maior, né? Agora, se a pessoa que fez isso ainda é um consagrado, então, ou seja, ele prometeu diante de um sacerdote, né, que ele entregaria tudo à Virgem Santíssima. Então, todos os seus bens interiores e exteriores. Então, ou seja, suas virtudes, suas capacidades, suas intenções, sua vontade, sua própria vontade, né? Então, uma pessoa que fez isso, Deus espera muito mais que essa pessoa se controle diante de uma situação de raiva do que uma pessoa não consagrada. Porque a partir do momento que uma pessoa prometeu ofertar tudo à Virgem Santíssima, o que Deus espera é que você, na Virgem Santíssima, espere todas as coisas. Então, que você não chegue ao nível de se descontrolar tanto de raiva que você ofenda o seu pai, por exemplo. Então, isso muda o grau. Então, às vezes, por ser consagrado, o nosso grau de pecado, ele pode sim se alterar, né? É aquilo que Jesus diz, aqui muito é dado, muito é cobrado. Então, ao mesmo tempo que nós temos muitos privilégios por sermos consagrados, isso também nos acarreta certas obrigações, né? E esse livro, ele ajuda a refletir isso fazendo um exame de consciência, né? Para a gente poder se preparar para a confissão. Então, eu geralmente uso esse livro quando eu vou fazer um exame de consciência para se confessar. Ele é muito bom, né? Então, bem, são esses os livros. Eu vou colocar tudo em um arquivo, tá? Eu vou deixar lá depois no Google Drive, vou mandar o link no grupo. E aí vocês depois podem ali, se algum, né, tiver interesse, se vocês quiserem comprar, tá? Sobretudo aquele do Padre Júlio, que é o que eu vou usar muito, né? O que eu uso, toda a nossa formação é pautada nele. Então, na verdade, os primeiros encontros vão ser baseados no livro do Padre Júlio, tá? Outras ferramentas que eu vou dizer também para vocês, né? Aqueles que tiverem desejo de se consagrar durante o processo do estudo, né? E queira procurar outras fontes de conhecimento, às vezes não tem tempo para pegar esses livros e lerem, né? Existem informações online muito boas, né? Então, tem pessoas que preparou já uma formação igual eu vou fazer com vocês, tem pessoas que fazem pelo Brasil inteiro, e a gente às vezes encontra com muita facilidade. E como o objetivo dele foi gravar para explicar o tratado, às vezes são 5 vídeos de meia hora, né? E não 4 meses com encontros de semanais de 1 hora e 1 hora e meia. Então, às vezes vale a pena, né? Principalmente o do Padre Paulo Ricardo, né? Muito bom. Mas tem outros que eu posso estar procurando também, caso alguém tenha interesse, a gente encontrando, vale a pena, né? A gente dar uma boa observada nas fontes e caso tenha interesse, procurarem, tá? Então, vai ser esse o caminho. Essa é a ideia, a grande ideia central, né?
Para você se consagrar, só basta ser batizado, porque a consagração é uma forma da gente bem viver o nosso batismo. Então, se você já é batizado, quer se consagrar, você não precisa terminar toda essa formação para poder ser consagrado, tá? Não precisa fazer todo o estudo, né? Mas a ideia é que a gente se aprofunde mesmo nos ensinamentos que a gente encontra no tratado, tá? Então, essa aí foi a nossa introdução de como vai funcionar o nosso encontro. Esses detalhes todos aí eu vou mandar depois no arquivo. E aí, para começar, para a gente conseguir introduzir aquele livro do Padre Júlio, que eu falei para vocês, eu vou fazer aí uma introdução hoje, tá? Para que a gente consiga, então, a partir da semana que vem, utilizar de uma forma mais frutuosa este livro do Padre Júlio, que explica para a gente com muito detalhe como que é uma vida de consagrado, né? Então, como ele foca muito em falar o ser devoto, ser escravo, nós vamos introduzir refletindo sobre o que é ser devoto, tá? Então, a partir de agora, a gente realmente vai começar um conteúdo, tá? Aqueles que forem anotar, peguem aí seus papéis e suas canetas, para que a gente comece a adentrar um pouco nesse mistério da consagração, né? Então, vamos lá. Ser devoto da Virgem Santíssima, que é o que um consagrado se prepara para ser, né? É um caminho, né? Conforme nós encontramos na vida de São Luís, mas que é descrito por muitos outros santos. Então, métodos de consagração à Virgem Santíssima nós podemos encontrar pela vida de muitos santos. Porque assim como existe tipos de espiritualidades diferentes, né, existem formas diferentes de nós vivermos unidos a Jesus Cristo, também existem diversos caminhos que nós podemos utilizar para se unir à Virgem Santíssima. Né? Por que isso? Né? Isso é importante a gente entender, porque a vida com Cristo é assim, né? Como é uma relação entre Deus, né, e pessoas, e cada pessoa possui uma particularidade, então nem sempre um caminho é mais adequado para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma vocação para ser, não sei, um padre, né, carmelita, uma freira carmelita, né, ela com certeza teria muito mais dificuldade de ser santa se ela entrasse para uma congregação que vive mais missionária, contato com o povo, né? Porque ela tem uma espiritualidade de clausura, né? É distinto. Então, assim como existe diversos tipos de congregação, diversos tipos de espiritualidades para leigo, então tem um leigo, então tem fiel aqui que participa em paróquia, que o padre tem uma espiritualidade mais centrada, mais meditativa, outros padres de orações mais exteriores, relacionadas à renovação carismática, por exemplo. A gente vai encontrando diversos tipos de espiritualidade. Então, existem diversos santos que escrevem sobre formas de nós buscarmos a nossa união com a Virgem Santíssima. Por isso que em muitos lugares vocês vão escutar consagração à Nossa Senhora segundo o método de São Luís, porque esse aqui é o método que São Luís utiliza, né? A própria oração do terço. Já viu que tem gente que reza o terço, inicia com uma oração diferente, outra... Porque às vezes um santo ensinou com um método, outro santo ensinou com outro método, mas todos rezam o terço, né? Mas com métodos diferentes. Então, ou seja, existem diversas metodologias e essa que nós vamos utilizar, São Luís, ela é uma. Porém, todas elas depende que a pessoa que está buscando se relacionar com a Virgem Santíssima está procurando este método de união à Virgem Santíssima, seja uma pessoa devota. Né? Gente, desculpa por causa do som de moto, de carro, mas eu não tenho outro lugar para gravar, né? E meu quarto é bem colado na rua, mas vai dando, né? Não, graças a Deus não está passando tanto, mas de vez em quando vocês vão escutar um barulho de um carro, uma moto passando aí. Independente do método de consagração que eu vou utilizar, é preciso que eu seja um verdadeiro devoto, né? Por isso é importante eu entender o conceito de devoção, para que eu possa entender como ser um devoto da Virgem Santíssima, certo? Então, a gente tem uma explicação, né? O próprio Padre Paulo Ricardo utiliza essa metodologia de explicar, que pega, né, uma linha bem antiga que diz que a devoção
é um ato de prontidão. Então, eu me colocar sempre pronto para o serviço do outro. Então, é como, por exemplo, né, aquele serviçal que está na casa, né, servindo a família, e ele está em constante atenção para servir a sua senhora. Então, ela diz, né, pega aquilo para mim, ele vai lá e pega, né, ele tá em prontidão, né. Então, ele fica ali parado, sempre ao lado, né, ele nunca invade o espaço ali, mas ele está sempre ali alerta, próximo, e quando a pessoa solicita, ele está ali em prontidão, né? Não como aquela pessoa que está afastada, né? E escolhe, né, se vai ou não vai, né? Que a outra pessoa tem que esperar quando chama, né? Igual aquele filho rebelde, né? Que a mãe diz, vem cá, aí ele enrola, vem cá, ele enrola, vem cá, ele enrola. Aí uma hora ele decide ir, né? Isso não é prontidão, né? Ser pronto é aquele que está sempre em atenção para estar ao serviço, né? E estar ao serviço significa fazer o que o outro diz, né? Então, o devoto é aquele que está em prontidão para exercer algo para o outro, para servir, né? E prontidão para servir não é prontidão para fazer o que eu quero, né? É diferente, né? É diferente. Imagine que numa empresa existe um funcionário, né? Eu vou descrever 3 tipos de funcionário. Vocês vão entender, né, o conceito em um deles, né? Um nunca está solícito. Então o chefe diz, preciso de alguém fazer tal coisa, ele nunca está solícito ali para poder fazer, né? Um outro, ele está solícito, ele está sempre ali, mas o chefe diz, ó, eu tenho tal serviço para fazer, que é lá no país X. Aí ele, eu não vou viajar para aquele país lá. Ele sempre está atento ao que o chefe fala, ele responde, mas ele, para esse país eu não vou. Aí o chefe fala assim, mas eu tenho outro serviço que é em tal país, esse daí eu não vou. Mas eu tenho um serviço que é aqui no Brasil mesmo e é com aquele cliente muito bom lá que sempre. Então nesse eu vou. Né? E um terceiro funcionário que está ali sempre pronto, então ele fala: Ó, tem um serviço ali para. Vou, tô pronto, vamos. Eu tenho um serviço que não, tô pronto, vamos. Né? Então, 3 cenários diferentes, mas só um traz essa característica que a gente quer utilizar, que é daquele que está pronto para servir, independente da sua vontade. Ele se dobra para o outro, né, porque ele está a seu serviço. Portanto, não existe nele reclamação, não existe murmuração, não existe incômodos causado pela vontade exterior, pela vontade, né, que vem de fora, que é do outro, né, que ele está servindo. Essa vontade que é exterior a ele, que vem sobre ele, e ele não gera nenhuma ofensa, né, não o causa nenhum mal-estar. Né? E isso faz parte do processo de santidade, né? A gente tem Santo Afonso, que diz que a santidade, ela consiste justamente em a gente estar tão à disposição de Deus, tão íntimo com Ele, que nada no mundo é capaz de tirar um santo de estabilidade. Então, ele não fica triste, não fica aborrecido, não fica irritado, porque nada o afeta, porque tudo que vem do exterior, ele sabe que vem por vontade de outro. Por isso ele não reclama. Então, se hoje eu quero ir para o parque e chove, eu não fico irritado. Porque se está chovendo é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, quem sou eu para dizer que o que Deus quer é ruim? Então, a todo momento, ele está sempre submisso à vontade de Deus. Então, isso é uma característica do devoto. O devoto tem essa característica de serviço. E quem serve, ele não fica reclamando, não fica enchendo, né, a paciência de quem está ali dando a ordem. Né? Vem aqui me ajudar a carregar essa caixa. Pô, mas logo essa caixa tá pesada. Não é porque você não me chama para ajudar a fazer outra coisa, né? É muito legal a gente ver isso. Talvez aqueles que, né, mais velhos já passaram mais isso, mas isso para mim tá às vezes recente. Às vezes a gente está aqui com os nossos pais, né? Ajuda aqui, não, tô sempre pronto para ajudar meus pais, né? Mas aí uma hora o pai fala, me ajuda a fazer tal coisa, que é aquela coisa que você não quer, que é chata, né? E aí a gente fica resistindo àquilo. Isso é um sinal de que nós não estamos servindo. Nós estamos apenas cumprindo uma obrigação por força, né? Porque é meu pai, eu vou lá e faço. Mas isso não é serviço. Porque o servir, ele pressupõe que haja uma entrega ao que o outro está fazendo, ao que o outro solicita,
sem haver nenhum tipo de reclamação. Então, essa é a característica do devoto. O devoto é aquele que está pronto para servir, não pronto para ficar enchendo a paciência das pessoas, né? Isso é o contrário de devoto, né? Então, prontidão. Né? E o padre Paulo Ricardo ele até usa o exemplo do filho e da mãe, né? O filho devoto à sua mãe é aquele que está pronto para servir. Desde um pedido para ir com ela ao mercado, ou para lavar uma louça, ou para lavar um banheiro, quanto para cuidar dela quando estiver doente, quanto para fazer uma comida, quanto, né, para independente da situação. Chamou, eu estou a serviço. Precisou, eu estou a serviço. Às vezes não precisa nem chamar, né? Como, por exemplo, uma enfermidade, né? Não precisa a mãe dizer, filho, passa aqui em casa para cuidar de mim, porque eu estou doente e não consigo andar. Não, eu percebo a situação, eu vou lá e ajudo, porque eu estou sempre em prontidão. Então, essa é a característica peculiar e central, peculiar não, né? É a característica especial e central do devoto. É aquele que está em prontidão para servir, né? Então, se é uma prontidão de serviço, então nós temos duas características, né? Se é uma prontidão. Na verdade, uma característica, né, que eu vou adicionar agora. Que, como ela é um serviço, e a gente estava falando aqui de eu não mudar o meu estado, o meu humor, por conta do outro, né, por conta do que o outro quer que eu sirva, também nós temos a característica aqui de nós não dependermos do nosso estado físico, psíquico ou espiritual para servir o outro. Tá? Então, assim como aquele que está pronto ao serviço, ele serve, né, independente do que o outro pede, também é uma característica do devoto servir independente da situação em que ele esteja. Né? Isso é um fator muito importante na vida do devoto, porque ele não é devoto àquele que deixa de servir conforme muda a sua situação. Então, por exemplo, estou com dor de cabeça hoje, não vou rezar. Né? Um exemplo bem chulo, mas quantas vezes a gente não está com vontade de rezar, então a gente não reza. Né? Isso não é característica de devoto, isso é característica de uma criança na vida espiritual. Né? Então o apóstolo dizia, né, quando eu era criança, eu me alimentava como criança. Agora que eu já sou grande, né, eu faço as coisas próprias da vida adulta. Né? Então agora que eu sou grande, né, então quando eu era criança e eu não queria ir para a escola, eu fazia birra, né, eu fazia alguma coisa. Agora quando eu sou adulto, eu tenho que sustentar uma família, se eu tô com dor de cabeça, eu vou trabalhar da mesma forma, porque eu tenho que trazer o sustento para minha casa. Né? Se o meu filho tá com, se a mãe tá com dor de cabeça, ela não vai deixar de amamentar a criança, né? A criança começa a chorar, ela se vira, vai no mercado e compra leite lá para você, porque eu tô com dor de cabeça, né? Não vou ficar aqui, você chorando no meu colo aqui, né? Então, chega na fase adulta, a gente percebe que existem coisas que não, que o sentimento não deve mudar a nossa vontade, mas a nossa vontade tem que estar acima do nosso sentimento. Então, isso é uma característica do devoto, porque o devoto, ele tem uma maturidade espiritual onde ele já não é mais criança. Ele é uma pessoa que ele está em profunda intimidade com a Virgem Santíssima. Portanto, ele busca e a serve independente do como ele esteja. Né? Se eu estou muito bem, se eu estou muito mal, eu sirvo da mesma forma. Isso caracteriza a devoção como um ato de vontade. Só é devoto aquele que escolhe ser devoto, que escolhe servir a Virgem Santíssima. Sem a escolha, né, eu não tenho devoção. É falsa, né? E no tratado a gente vai ver muito sobre isso. Né? Então, a pessoa que força a outra a rezar, que reza porque pedir, ou reza porque quer conquistar alguém, ou reza porque quer mostrar para as pessoas, ou reza porque espera algo em troca disso, né, ela não é uma pessoa que conduziu a sua vontade para querer apenas ser um servo da Virgem Santíssima. Então, o devoto é aquele que está pronto para servir, independente do seu sentimento, porque ele tem um ato claro de vontade. Sobre ato de vontade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Que eu vou detalhar ainda mais alguns pontos, tá? Eu vou comentar um ponto que eu devia ter falado mais no começo, mas só para não esquecer. A ideia dos encontros é que eu percorra aí mais ou menos 1h30 cada encontro, tá?
Às vezes pode ser extenso para algumas pessoas, porque de sábado, 1h30, até para mim, às vezes é meio extenso. Porque eu trabalho também de sábado, às vezes, né, crise, então, para um dia de limpar a casa, no sábado, 1h30 é muito complicado. Então, por isso que eles vão ser gravados, né, aí. E a ideia é que, sendo de 1h30, a gente consiga, em um período curto, já encerrar, fazer essa preparação, esse estudo, e não estender, talvez, tanto até outubro, né? Mas vai ser mais ou menos essa ideia de tempo aí, tá bom? Então, se nós temos no devoto um voto de prontidão para servir e amar, como nós estamos dizendo aí, com o exemplo do filho, né, e da mãe, nós então podemos distinguir, né? Agora a gente vai fazer uma distinção, que o ato de devoção ele tem duas características, né? Nós temos uma característica mais relacionada a nosso ser enquanto criaturas e uma mais relacionada ao nosso ser enquanto um ato de amor a Deus. Isso nós vamos ver um pouco mais detalhado no livro do Padre Júlio, né? O que eu quero dizer com isso? Todo cristão deveria, pelo menos, em um dia perceber que faz parte da vida cristã ser um devoto da Virgem Santíssima. E buscar a vida com Deus e com a Virgem Santíssima. Por quê? Porque ter uma relação com a Virgem Santíssima, ela é necessária na nossa vida espiritual, como São Luís diz em quase toda a primeira parte do tratado. Né? Existe uma necessidade da nossa relação com a Virgem Santíssima. Por quê? Porque existe uma necessidade da nossa relação com Deus em primeiro lugar, porque Ele é o ser criado e nós somos as criaturas. Perdão, Ele é o ser criador e nós somos as criaturas. Então, como Deus cria todas as coisas, tudo aquilo que é criado tem um dever para com o Criador. Então, por natureza, nós temos uma dívida para com Deus, porque Ele é o nosso Criador. Quando Deus nos entrega nas mãos da Virgem Santíssima, e Ele escolhe utilizar a Virgem Santíssima como um meio necessário para o processo da salvação, né? Se a gente vai explicar com mais detalhe por que é certo dizer que a Virgem Santíssima é um meio necessário, né? Mas agora não nos cabe aprofundar nisso. Apenas entender que, se Ele a escolheu como um meio necessário, então existe um caminho pelo qual eu passo para chegar até Deus. E se há naturalmente uma relação íntima minha com Deus, passa a existir também uma relação íntima minha com a Virgem Santíssima, necessária para o meu processo de salvação. Portanto, existe uma dívida natural na minha relação com a Virgem Santíssima. Então, é necessário que eu ame, que eu seja devoto da Virgem Santíssima, né? Então, por isso que a gente encontra de forma grandiosa na igreja santos, né, padres, bispos, orientando o povo para que reze a Virgem Santíssima, para que tenha essa devoção mais relacionada ao ser criatura. Então, por eu ser uma criatura, né, por eu ter sido batizado, né, existe uma relação minha para com a Virgem Santíssima, e eu devo buscar essa relação. Só que esse nível de devoção que a gente estava falando aqui anteriormente é um nível de devoção mais profunda, de alguém que escolheu servir a Virgem Santíssima. Por isso que a gente tem um nível de devoção aqui, que é o segundo, que é o nível do amor, que está ligado a um ato de vontade. Então, agora não é mais só porque eu sou uma criatura, né, e dependo da Virgem Santíssima para ser salvo. Mas mais do que isso, agora eu escolhi direcionar toda a minha vida à Virgem Santíssima. Então, passa a ser um ato de amor profundo, porque eu escolho, né? É assim como um filho que é filho por natureza, né? A mãe pariu, ele é filho. Mas isso não significa que o filho ame profundamente a mãe só porque ele nasceu dela, né? O ato de amar a mãe é um ato de vontade. Então, por natureza, o filho, né, é filho, né, da mãe, né? Queira ou não queira, ele é filho. Mas agora, ser um filho que ama é outra coisa. Então, podemos dizer que naturalmente
na nossa vida espiritual, por sermos batizados, nós somos devotos da Virgem Santíssima, nós somos, né, íntimos dela, né? Mas há necessidade que nós sejamos íntimos por amor, que eu escolha profundamente esse amor. Daí essa devoção, que a gente estava falando mais detalhada, de estar pronto para servir. Portanto, é uma relação de devoção mais ligado ao amor, né? Que ele chama, o Padre Júlio, isso, de amizade. Então, o que o mesmo vale para Deus, né? Ser amigo de Deus é ser aquele que é devoto de Nosso Senhor. Né? Quem escreve muito isso é São José Maria Escrivá e tantos outros padres do Opus Dei escrevem sobre isso, né? O amigos de Deus, né? É aquele que está em constante escolha de servir e amar a Nosso Senhor. Então, está nessa constante gesto de se dobrar, né? Se estar ao serviço. Então, o mesmo atinge a Virgem Santíssima. Então, existem aqueles que são devotos simplesmente por serem criaturas nas mãos da Virgem Santíssima, mas existem aqueles que são amigos, que alcançam um nível de devoção mais amplo, né? Que é o nível do amor. Né? Então, esse nível de mais intimidade do amor é o que gera a consagração. A consagração, portanto, é uma escolha de uma pessoa já batizada de viver mais íntima à Virgem Santíssima, de acolhê-la em sua vida. Então, a consagração, como nós vamos estudar, que é esse ato de amor mais profundo, o Padre Paulo diz que ele é um ato que se inicia na cruz de Cristo, que é quando Jesus ele nos convida até essa intimidade com a sua mãe, que até então vivia mais oculta do que o próprio Jesus viveu durante seus 30 anos. Né? A vida da Virgem Santíssima ela é, de certa forma, oculta. Então Jesus aproxima de nós. Ele diz, é necessário que vocês sejam amigos da minha mãe. Né? Não só amigos, mas filhos que a amem como eu a amei. Portanto, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E deste momento em diante, João a recebe em sua casa. Então, deste momento em diante, né, ali no nosso ato de consagração, que é feito diante do sacrário, então diante do Cristo, né, nós a acolhemos definitivamente em nossas casas, que é nossas vidas. Então, nós escolhemos ter esta amizade íntima com a Virgem Santíssima. Certo? Esse é o processo de devoção. Né? Então, da onde vem essa importância de nós se consagrarmos? Por que é importante vocês buscarem essa consagração? O que nos acumula de benefício, né? Existe na nossa relação para com Deus fatores que nos unem, né? A sua natureza, uma vez que a natureza de Deus é distinta da nossa, nós somos seres humanos e Deus é de uma natureza divina. Deus ele cria uma relação íntima conosco, fazendo com que haja uma certa relação da natureza humana com a natureza divina. E existe, portanto, o elo central que nos liga, que é Jesus, aquele que assume a natureza humana, sem deixar de ser Deus, e nos assumindo, né, como irmãos, né, nos leva como filho primogênito para sermos também herdeiros desta natureza, né, desta relação com o Pai, ainda que a nossa natureza não seja divina, mas seja uma natureza humana. Portanto, Deus nos mostra que a nossa relação com Deus, ela passa de uma relação de natureza, certo? Então, o que define que nós somos pertencentes a Deus não é mais uma relação de natureza, porque senão somente Deus poderia se relacionar com Deus, porque só ele possui natureza divina. Mas uma vez que uma pessoa de natureza humana, né, alguém com natureza humana, e uma natureza divina podem se relacionar, nós temos uma relação que está além da questão da natureza. Né? Jesus mostra que o elo que nos liga, ele é outro. Né? Então, né, quando viram as maravilhas de Jesus, né, o povo diz, né, bem-aventurado, feliz, é aquele que está ligado na mesma natureza.
aquele que compõe a intimidade com você, né, dizendo para Jesus, né? Porque bendito é esta relação. Mas ele quer dizer, ele quer mostrar, não, né? Essa relação não é a priori a mais importante. A relação que existe mais importante é outra, né? Vou dizer mais próximo no texto bíblico para vocês se recordarem. A mulher diz: bendito o ventre que te amamentou, né? Bendito o seio que te gerou, né? O ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, né? Eu me confundindo tudo aqui. Bendito o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. E aí Jesus diz: feliz é aquele que. Então, ele não nega que realmente é feliz quem tem essa relação com ele da natureza, porque ele, como humano, tem essa relação de natureza com o Virgem Santíssima, que a torna muito privilegiada por ser a mãe de Deus. Mas a maior felicidade, o principal elo entre nós e Deus, é fazer em tudo a vontade do Pai. Então, ele estabelece aqui uma relação. Então, o que nos faz ser descendentes de Deus é abraçar a sua vontade e não possuir a mesma natureza, né? Então, ele estabelece que a Virgem Santíssima ela é grande, né, e bem-aventurada, não porque ela simplesmente o gerou, né? Ela possui a mesma natureza que ele e em uma relação muito íntima, uma relação de mãe e filho. Mas mais do que isso, por ela ter abraçado a vontade do Pai, ela tem uma relação espiritual com Deus que é muito mais importante. Daí então nós podemos dizer que o que une, o que nos une com Deus, que nos faz ser participantes da nossa vida, da vida com Deus, é essa escolha. Então o devoto é aquele que escolhe participar da descendência de Jesus Cristo, certo? Por isso nós podemos separar, né? Então, se nós podemos dizer que existe uma família, né, na relação de Deus com os homens, nós temos então a família daqueles que escolhem fazer a vontade de Deus e dos que não escolhem fazer a vontade de Deus. Feliz, bem-aventurado é aquele que em tudo faz a vontade do Pai. Então, nós vamos encontrar lá no Apocalipse esse escrito, né? Eis que, né, uma mulher, né, a descendência da mulher, né, e a descendência do dragão, da serpente, né? Então nós temos duas descendências. Nós temos a descendência da mulher, a descendência da serpente. O que faz uma pessoa ser descendente, né, da serpente e descendente da Virgem Santíssima? A escolha por fazer a vontade de Deus ou não. Então, quando nós escolhemos ser devotos, nós nos aproximamos deste exército, dessa descendência da Virgem Santíssima. Por isso que é tão importante esse mistério devocional a Nossa Senhora. Porque nós nos tornamos aquele que estamos no time da vitória, né? É sempre bom deixar bem, né, isso claro. Né? Que é o time, não que possivelmente vai ganhar, mas é o time que já ganhou, né? Porque Jesus já venceu a morte, né? Então, a Virgem Santíssima está constantemente liderando esta guerra contra o mal, né? Para evitar que o mal leve para si as almas, mas não para que ele ganhe uma batalha relacionada à nossa salvação, porque essa batalha Jesus já ganhou. A batalha que nós enfrentamos é o demônio tentando nos convencer a não abraçar esse projeto que Jesus já consumou na cruz. Então nós já somos herdeiros. O que o demônio quer é fazer com que nós neguemos essa herança. Ele não tem mais esperança de ganhar a guerra principal, porque ele já perdeu, né? Ele já é um ser derrotado. Mas a nossa luta constante é mantermos-nos como aqueles que escolhem a vida de santidade. Então, ser devoto é permanecer atrás do manto da Virgem Santíssima, sendo protegido por ela, fazendo parte da descendência da mulher, aquela descendência que é quem pisa, né, a cabeça, né, do mal, né? Então a Virgem Santíssima pisa junto com toda a descendência, né? Então toda a sua família. Então, sendo essa característica, o devoto
ele se aproxima da descendência da Virgem Santíssima. Então, nós vamos já colocar aqui um ponto bem central. Então, agora a gente vai concluir um ponto bem central. Se ser devoto é isso, é eu estar pronto para servir, né, com um ato de vontade claro em escolher aquilo que Deus quer, independente se eu estou bem ou não, né? O que eu ganho com isso é ser um participante da descendência da Virgem Santíssima. Portanto, é um auxílio claro para todo cristão para vencer os 3 inimigos da alma. Então, tá aí já um ponto central. Qual a importância de nós sermos devotos da Virgem Santíssima? A mesma importância do batismo. Quando nós somos batizados e nós caminhamos a nossa vida de fé, nós lutamos pela vida de santidade, lutamos para vencer os 3 inimigos da alma. A mesma coisa acontece na consagração, que é uma vivência do nosso batismo. Sempre lembrem disso. Consagração é viver profundamente o nosso batismo. Então, vencer os 3 inimigos da alma é o grande objetivo daquele que é devoto, sobre a proteção da Virgem Santíssima. Os 3 inimigos da alma, né, que é o mundo, né, o demônio e a nossa vontade corrompida, né? Então, o mundo com as suas seduções, né, o demônio com suas artimanhas, né, e a nossa vontade corrompida, né? Então, são os 3 inimigos da nossa alma, que faz com que a gente perca a salvação. Então, quando eu escolho ser devoto, eu tenho mais força para enfrentar estes 3 males principais. Tá? Daí, então, agora a gente vai entrar uma segunda reflexão. Tá? Então, a gente viu que é ser devoto, e que o devoto, por ele fazer essa escolha difícil, ele acaba tendo como benefício participar da descendência da Virgem Santíssima, portanto, ter uma força para vencer os 3 inimigos da alma. Então, é o direcionamento. Né? O devoto tem que saber contra o que ele está lutando. Então, você entra numa batalha, quando você escolhe ser devoto, contra o quem? Contra o que você está lutando? Contra o mundo, o demônio e a vontade corrompida. Não contra o mundo das pessoas, né? Mas contra as seduções que o mundo faz para perder nossa alma. Então, para que eu possa ter uma luta mais justa, mais equilibrada, vale a pena se apoiar na Virgem Santíssima. Levando em consideração que o mundo atual está muito mais difícil de resistir às tentações do mundo, do demônio e da nossa vontade corrompida, muito mais importante é ser devoto da Virgem Santíssima. Por isso que Nossa Senhora, em várias aparições, diz que em tempos difíceis, somente aqueles que ficassem próximo dela venceriam e manteriam a fé. Porque em tempos de luta difícil, quem não tiver no time que está ganhando, né, que tem a maior força, a chance de, né, ser ferido na batalha é muito grande, né? E aí, né, agora então nossa segunda reflexão é: o que então está faltando para mim ser devoto? Por que eu não sou um consagrado à Virgem Santíssima ainda? E existem 2 reflexões que muitas pessoas acabam se apoiando, que não é legal, né? A pessoa acha que para ela ser devota, ela acaba às vezes entrando em 2 extremos, né? Ela acha que às vezes a devoção vai se tornar um amuleto, e não é, tá? Existe uma imagem, né, que um santo descreve, né, que quando a gente é devoto à Virgem Santíssima é como se a gente estivesse coberto com o manto dela, então ela está na frente lutando e a gente está escondido atrás do manto dela, né? Então nenhum mal nos atinge. Então a partir de eu sou devoto, um amuleto, nada vai me atingir. Não é, né? Não é assim, virei devoto, me consagrei, pus a cadeia no braço, é só fazer balançar a cadeia com o braço que todos os males vão, igual o povo que põe esparadrapo no umbigo. Tem gente que é consagrado, acho que coloca a cadeia no umbigo. E acho que tem o mesmo efeito, né? Não é amuleto. Como a gente estava refletindo, a devoção é um ato de vontade. Então depende constantemente das minhas escolhas de amor para com a Virgem Santíssima. Então não é um amuleto, né? Então se você está pensando em se consagrar para que você tenha um amuleto contra o demônio, não vai funcionar muito. Agora que eu sou consagrado, tá beleza.
Não. Se você não praticar a vida de consagrado, se você não exercer na prática, dificilmente você vai conseguir resistir às tentações do mundo, do demônio e às consequências da sua natureza corrompida. Portanto, é um erro extremo achar que é um amuleto. Porém, também é um erro extremo achar que essa devoção... Né? Então, o primeiro erro é a gente achar que depende somente da Virgem Santíssima. É um amuleto. Eu me consagrei e ela me protege para sempre. O outro extremo é achar que eu dependo totalmente de mim para me consagrar. Então, eu acho que assim, eu só posso ser consagrado quando eu for santo. E eu lembro até hoje, né, sempre quando eu explico esse ponto, eu lembro por testemunho, eu não era consagrado por isso. Um amigo uma vez me consagrou, me chamou e falou assim, por que você não é consagrado? Aí ele me deu um tratado, eu falei assim, mano, eu vou estudar, eu já li o tratado, eu vou ler de novo, já vou ler terceira vez, mas eu não me consagro porque, meu, eu não tô pronto, cara. Sabe, eu sempre vou me confessar os mesmos pecados, eu tô sempre com as mesmas dificuldades. Aí eu vou assumir uma responsabilidade a mais nas minhas costas, né, que vai só prejudicar a minha vida espiritual, né? Então, depende só de mim. Se eu não for santo, eu não posso ser consagrado. Tá errado. Não depende só de nós. Né? Na verdade, a gente pode dizer que grande parte vem de Deus. A única coisa que cabe a nós é escolhermos ser fiéis e acolher a sua vontade, né? Mas veja, é um extremo tanto se consagrar para achar que vai virar um amuleto, quanto não se consagrar por não se sentir santo. No próprio tratado, no ponto 93 do tratado, São Luís, ele fala disso de bem claro. Para ser consagrado, você não precisa ser santo, mas você precisa ter o desejo da santidade, o desejo de mudança interior e exterior, de corpo e de alma. Então, se eu desejo crescer na vida espiritual, se eu desejo ser cada vez mais melhor para com Deus, eu devo me consagrar sim, porque me consagrar vai me ajudar a crescer nesse processo. João, mas você falou que tem um peso diferente. Eu, eu pecar sendo consagrado ou não sendo consagrado. Então, para que eu vou me consagrar e me manter com os mesmos pecados? Aí eu vou só me ferrar, aí você tem razão. Se for para continuar sendo a mesma pessoa, aí não faz muito sentido. Mas o simples fato de você conhecer a consagração, de você estudar o tratado, vai fazer com que você perceba ferramentas que vão te auxiliar a não ser mais a mesma pessoa. Então, por mais que você ainda esteja cometendo os mesmos pecados na mesma quantidade, se você tem consciência que viver o dia a dia unido a Nossa Senhora vai te ajudar a vencer esses vícios, você já tem essa consciência e essa intenção de mudança. Então, realmente eu estou muito ruim, mas eu não vou continuar o mesmo. O simples ato de eu ser consagrado, eu já sei que vai me dar ferramentas para que eu vença cada vez mais os meus vícios e cada vez mais se aproxime das virtudes de Nossa Senhora. Tá? E aquele que se consagre e tem essa prática, isso realmente acontece. Tá? Isso é inevitável, né? Me aproximei da Virgem Santíssima, cresci em devoção. Então, essa é a nossa segunda reflexão. Para mim me consagrar, portanto, eu não vou ter nenhum amuleto e nem dependo só de mim. Eu dependo, na verdade, a consagração é entender que você depende de Jesus Cristo para tudo, né? A única coisa que depende de você é querer viver aquilo que ele tem para você viver, né? É querer viver o que a Virgem Santíssima quer para sua vida, tá? Então, a gente vai entender que o que nós precisamos fazer é ter um ato de vontade, claro, né? Por isso que agora, nesse segundo ponto de entender qual é o nosso papel nesse processo de consagração, tá? A partir do momento que eu entendi o que é ser devoto, então qual é o papel que eu tenho que exercer para poder viver essa devoção? Aqui, então, a gente vai falar mais detalhadamente sobre aquilo que eu estava falando antes, que é o ato de vontade. Eu falei no início, falei que a gente ia aprofundar. É um ato de vontade. Se a consagração ela é um ato de vontade, né? E isso é o que depende de mim, é esse ato de vontade, porque as outras coisas já me sendo dado. Então eu preciso entender o que é isso, né? Como que
eu desenvolvo o ato de vontade, né? Porque, veja, o ato de vontade é uma escolha, né? Nosso, o cachorro, né, ele, por mais adestrado que ele seja, ele nunca vai fazer um ato de vontade, porque ele não tem intelecto, ele não consegue refletir, não consegue balancear e fazer uma escolha por algo conforme certas prioridades racionais, mas somente por prioridades distintas, né, de distintos. Né? Então ele percebe que ele sente o cheiro de uma coisa que não tem um odor agradável, outra coisa que tem, ele vai e come a que tem um odor agradável. Né? Porque ele segue um instinto, né? Ele foi adestrado, etc. Mas o ato de vontade, como ele é algo intelectual, ele é um processo que pode ser, que ele pode desenvolver, né, para melhorar. Porque eu tenho ferramentas que vão permitir com que cada vez mais o meu ato de vontade ele seja mais livre e mais certeiro. Né? Então, por quê? Um ato de vontade ele pode não ser livre. Quando, por exemplo, eu deixo com que outras coisas que são inferiores dominem o ato de vontade. Então, por isso que a gente usa muito o termo escravo do pecado. Por que o escravo do pecado? Porque aquele que vive no pecado, ele já não tem mais um ato puramente livre. Não que não seja ele que esteja escolhendo, não é isso. Esse sentido de ser livre, puramente livre, é que está cada vez mais guiado pelaquilo que é próprio da vontade. Né? Então, por exemplo, a pessoa é viciada em, não sei, deixa eu pensar alguma coisa, um chocolate, sei lá, extremamente viciada. E aí o médico diz, ó, se você comer um chocolate, você morre. Acabou. Você está com problema de saúde, se você comer um chocolate, você morre. Então aquela pessoa vê aquele chocolate na frente e fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, come e morre. Então o que aconteceu nessa pessoa? Por isso que a gente usa o termo escravo. O sentimento, que é algo mais baixo do que a razão, ele já está tão mal, ele está tão desordenado na vida da pessoa, que ele controla a vontade. Então a vontade dele não tem mais liberdade para agir, porque ela está condicionada a algo inferior, que é a sensação. Então ela gosta do gosto do chocolate, então ela não consegue abrir mão, mesmo que haja um motivo racional superior para que ela não coma aquele chocolate, que é o risco de vida. E ela mesmo assim vai lá e come. Então a nossa vontade ela tem como ser adestrada, como? Né? Através do intelecto. O intelecto guia a vontade. Né? Então o intelecto conhece a verdade e a vontade escolhe a verdade. Né? Então eu tenho dois caminhos e é totalmente oculto o que está atrás desses caminhos. E a gente às vezes vê isso daí em filme ou em desafio de TV, né? É muito típico. Talvez, com certeza alguém já viu uma imagem dessa. Tá fugindo do monstro e tem 3 portas. Pra onde que eu vou? É um mistério. A nossa vontade se sente meio... Ela fica como que... se sente presa e não consegue se exercer diante da falta de conhecimento. Agora, se te dá uma possibilidade de enxergar o que tem depois de cada um dos caminhos, você conhecendo a verdade, você escolhe a verdade mais própria. Então, se eu tenho 2 caminhos e eu descubro que um caminho me leva para, não sei, me leva para a praia e o outro caminho me leva para o rio. Um leva para o mar, outro leva para o rio. E eu quero ir para o mar. Então, qual caminho que eu sigo? O que vai para o mar. Ah, mas aquele caminho ali, eu sei que no caminho dele tem um monte de chocolate de graça. A minha sensação, me chamando a atenção. Mas eu já conhecia a verdade. A verdade é que esse caminho é o único que leva para o mar. Então, como eu quero ir para o mar, então eu reflito sobre essa verdade e eu falo, bem, então eu devo seguir por este caminho. Mesmo que ali haja chocolate. Eu não quero ir para o rio, para que eu vou seguir aquele caminho? Só para pegar o chocolate? Aí eu vou e perdi a porta, o caminho que leva para onde eu queria ir. Então, por isso, São Tomás ele explica que para que a vontade seja bem organizada,
para que a gente tenha uma vontade que cresça da forma adequada, nós precisamos de 2 pontos, né? Entender que a nossa devoção, aquilo que a gente escolhe viver, né, esse conhecimento das coisas boas, né? Então, primeiro lugar, é uma graça. É um convite de Deus a vivermos a santidade. Então, se nós conhecemos as coisas boas, se nós entendemos as coisas boas, se nós vamos ao encontro dessas coisas, é porque Deus nos deu esta graça de conhecer a verdade e de buscá-la, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender que aquilo que nós possuímos, de certo ponto, é uma graça de Deus. E, em segundo lugar, que para ela se desenvolver, para que ela possa crescer, para que nós possamos alimentar isso, nós precisamos da meditação. A meditação é um caminho importante e necessário para que o devoto seja mais devoto. Por quê? Porque a meditação é a forma que a igreja nos ensina, né? Humanamente e espiritualmente dizendo, mais certeira de nós conhecermos as verdades acerca das coisas. Então, para que eu conheça mais sobre Jesus Cristo, eu preciso meditar sobre Jesus Cristo. Para que eu conheça mais sobre a Virgem Santíssima, eu preciso meditar sobre a Virgem Santíssima. Por isso que o devoto, ele tem que todo dia meditar sobre a vida da Virgem Santíssima. Para que, conhecendo mais quem é a Virgem Santíssima, mais ele possa se doar a ela. Um exemplo disso é que, quando nós rezamos o terço, nós não só repetimos um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Em cada mistério, a gente medita alguma verdade sobre a vida de Jesus Cristo e, consequentemente, a gente pode meditar também sobre a Virgem Santíssima naquele mistério, né? Então, o próprio terço é uma meditação diária que nós fazemos, né? Aqueles que rezam o rosário é bem mais profundo ainda, né? Todo dia meditar a vida de Cristo, né? Então, veja, quando nós meditamos algo, a gente conhece mais, né? E tudo aquilo que a gente conhece é o que vai se tornar objeto da nossa vontade, ou seja, aquilo que eu conheci é o que a minha vontade vai se direcionar. Então, quanto mais eu conheço a verdade, mais a minha vontade vai escolher a verdade. Quanto mais eu conheço aquilo que não é próprio da minha natureza, que não é a minha vontade, mais a minha vontade só vai ter aquilo, certo? Né? Tem uma passagem que diz, né? Lá no livro da sabedoria, né? Não, perdão, não é no livro da sabedoria, não, né? É no Salmo, que diz, como que o ímpio diz em seu coração, não há Deus, Deus não existe. Como pode alguém dizer isso? Né? E aí um santo reflete, ora, isso é dito porque aquele que se afastou da verdade, ele não consegue mais assumir essas verdades naturais. Por exemplo, que Deus existe. O salmista, ele é tão íntimo de Deus que para ele é inconcebível que alguém diga não há Deus, Deus não exista. Mas para aquele que é ímpio e está afastado de Deus, isso parece ser uma verdade. Mas por que isso? Porque aquilo que ele conhece, que ele tem por base, que a vontade dele se direciona, são essas coisas. O mesmo a gente olha na nossa sociedade. Às vezes um jovem, por exemplo, que faz um crisma, ou alguém, às vezes, de quem está na igreja, a gente vive coisas tão íntimas com Deus, aí a gente chega no trabalho, chega no mundo, chega na escola, veja as pessoas fazendo certas coisas, o mundo hoje está tão caótico. Aí você fala assim, mano, como que uma pessoa defende isso? Como que uma pessoa tem coragem de amar isso? Né? Por exemplo, o aborto, né? Um tema que hoje em dia tantos católicos estão se tornando apoiadores, né, etc. Assim. A gente às vezes olha e fala assim, como um católico apoia o assassinato, né, de uma criança? Como ela pode chegar, né? Então, veja, a pessoa vai se relacionando, o intelecto dela vai se direcionando somente para essas coisas, e a vontade dela não tem mais base para se direcionar a não ser essas verdades. Então, seja, o que fortalece a minha vontade? O que eu vou escolher sempre? Aquilo que eu conheço. Sempre, tá? Não fica achando que você vai... quando chegar no último momento da minha vida eu me converto. Quando tomara que eu tenha chance de, no último momento, ter um sacerdote para me confessar e me converter no último momento da minha vida. Isso é muito difícil acontecer, porque se a gente não busca conhecer sobre Deus cada vez mais, a nossa vontade não vai ter ferramenta para escolher.
Se a única coisa que você acumulou durante 40 anos foi más inclinações, desejos ruins, foi se basear pela sua vontade, pelo seu apetite mais baixo, é bem possível que no final da sua vida você escolha aquilo que é próprio a esse apetite. Porque a sua vontade só tem isso para se direcionar, né? Então, veja, quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu vou ter como escolher a Deus, mais eu vou ter como escolher amar a Deus. O mesmo vai valer para a Virgem Santíssima. Quanto mais eu conhecer, mais eu irei amá-la, porque eu vou ter ferramentas para poder amá-la acima de todas as coisas, né? Então, aquilo que a gente mais vai meditar no tratado, que o tratado nos convida, é analisar 2 pontos. Então, vocês vão ver que, principalmente no período de preparação, vocês vão meditar sobre quem é Jesus e quem é você. Também a Virgem Santíssima, mas eu vou focar só nesses 2 pontos. Porque é uma meditação constante, e isso a gente faz todos os dias, todo católico faz isso todo dia. Medita quão grande é Deus e quão pequenos somos nós. Se você não faz isso, isso é um exercício importante, tá? Então, quando você reza o terço, então vamos lá, a gente reza, né, por exemplo, um dia reza os mistérios dolorosos. Aí você para refletir, né? Jesus, ele entra em agonia para poder abraçar esse projeto. Aí ele é crucificado, sofre aquela dor terrível, ele é coroado de espinhos, ele é flagelado, né? Aí ele é crucificado, ele carrega aquela cruz pesada, né? Ele morre sobre a madeira, né? Ele é insultado, ele é cuspido, dá um vinagre para ele. Você vai meditando todo esse cenário e você vai percebendo a bondade de Deus, o que ele fez. E aí no dia a dia, principalmente à noite, quando você vai fazer um exame de consciência, você medita a sua fragilidade humana. Pô, olha os pecados que eu cometi, olha as coisas ruins que eu fiz. Ou às vezes até mesmo nos textos, quando a gente pega, né, sobre a meditação, a preparação para o tratado, quando vai meditar sobre o homem, ele medita como nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, eu quero ser médico, né? Às vezes você assistiu um filme, esses filmes que faz toda aquela história de uma pessoa que viveu uma coisa muito difícil e se tornou uma pessoa muito importante, né? Que são filmes muito legais, que mostram superação, etc. E a gente às vezes olha para essa pessoa, sabe, aquela pessoa que com 12 anos lá se decidiu, falou assim, eu vou ser médico, e eu vou mudar o mundo, e ela pegou, e ela encarou, e ela fez, ela lutou, e ela transformou a realidade, realmente. Aí a gente pega e olha para a vida da pessoa dessa, que é um exemplo de superação, de tudo mais, e se Deus quisesse ter tirado dela esse dom, ele tirava. Mesmo uma pessoa de maior exemplo que se esforçou tanto, se ela não tivesse o auxílio da graça de Deus, ela não conseguiria fazer aqueles feitos. Então, mesmo uma pessoa extraordinária, ela é dependente de Deus para tudo. Então, a gente começar a meditar sobre quão grande é Deus e quão inferior nós somos, quão dependente dele nós somos, mas a gente vai entender essa necessidade. Então, meditar isso vai fazer com que a gente tenha um conhecimento para poder fazer a escolha adequada. Então, sem meditação, não existe devoto. Por isso que tem padre que fala e não está errado quando diz que católico que não lê a Bíblia, que não medita a Sagrada Escritura, não é católico. E ele tem um fundo de razão, porque se eu não medito a Sagrada Escritura, que verdade sobre Deus eu tenho conhecido? Sendo assim, as minhas escolhas estão sendo pautadas em que verdades? Né? Quando surge o pecado diante da pessoa, o que ela utiliza de pauta para poder fazer as boas escolhas? Né? Jesus Cristo não é, porque ela não medita sobre a vida dele, que está na Sagrada Escritura. Se eu não medito sobre as verdades, né, eu dificilmente vou entender essa necessidade. Então, isso é um exercício para ser um bom devoto. Né? Porque, veja, isso eu falo muito por testemunho, né? Teve um ano que eu passei muito fraco na minha meditação, na minha vida como consagrado, porque justamente eu não entendia a dependência que eu tinha de Deus e da Virgem Santíssima. Se eu não entendo essa dependência, eu dificilmente vou viver como um devoto, ou seja, pronto para servir. Eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, eu pouco vou colocar as coisas nas mãos de Nossa Senhora, pouco vou buscar ler e meditar sobre a vida dela, vou
pouco buscar me assemelhar a ela, porque eu não medito sobre essa realidade. Eu não entendo que, por eu ser muito dependente de Deus, então eu dependo muito da Virgem Santíssima para me levar até Deus, porque só ela pode me ajudar a vencer. Então, quanto mais miserável eu me reconheço e mais dependente de Deus eu me reconheço, ou seja, mais eu percebo quão grande Ele é, mais eu vou me aproximar da Virgem Santíssima, né? Portanto, meditar sobre Jesus Cristo é nos aproximar profundamente da Virgem Santíssima, tá? Então, a gente já está praticamente concluindo, tá? O assunto, o tema de hoje. Mas então, a devoção, ela consiste nessa prontidão que depende de um ato de vontade. O ato de vontade depende da meditação. Então, meditar sobre a vida de Jesus Cristo e a Virgem Santíssima, para que eu conheça as verdades de fé que vão basear a minha vontade. A minha vontade só consegue escolher aquilo que eu conheço, certo? Então, quanto mais eu meditar, quanto mais consciência eu tenho dessas realidades, mais eu vou crescer no meu nível de escravidão. E então, por fim, a gente vai perceber que existe uma escala. Quanto mais eu medito, mais eu vou conhecer. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou amar. E quanto mais eu amar, mais eu vou buscar conhecer as coisas. E eu vou entrar em um ciclo que vai sempre me levando para o alto da vida espiritual. Por isso, a gente percebe que existem graus da vida espiritual, tá? Então, nessa última parte, eu vou fazer um breve resumo do que é o tratado, tá? Quase toda essa parte a gente falou mais do livro do Padre Júlio Lombardi, mas agora a gente vai fazer praticamente um resumo e a gente vai entender o que o tratado traz dessa devoção, como que ele nos ajuda, como que ele vai nos ajudar a ser devotos, o que vai meditar no tratado durante esses encontros que vão nos ajudar a ser bons devotos, né? Então, qual vai ser a nossa meditação? A gente vai percorrer um caminho estudando o tratado que vai nos mostrar que é necessária a devoção à Virgem Santíssima por estes fatores, esses pontos que nós estávamos refletindo, e vai mostrar que a devoção à Virgem Santíssima, né, o ser escravo de Maria, ele tem dois viés, né? Tem dois objetivos, né? A devoção à Virgem Santíssima, ela é uma devoção cristocêntrica, tá? Isso aqui eu não vou explicar muito, porque a gente vai falar isso, né, quando a gente for estudar o tratado, né? Mas só para a gente refletir, concluir essa parte de devoto, né? A devoção à Virgem Santíssima é uma devoção cristocêntrica, ou seja, nos conduz para Cristo. O próprio nome da consagração que São Luís escreve, ele escreve consagração, né, não lembro se é plena ou completa, total, devoção total, né, a nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Maria Santíssima. Né? Então, veja, o objetivo dessa consagração é nos direcionar para Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque, sendo a Virgem Santíssima o espelho, né, das virtudes de Jesus, olhando para ela, eu consigo enxergá-lo. Imitando as suas virtudes, eu consigo alcançá-lo. Então, esse é um processo que a devoção faz conosco. Quanto mais eu conheço a Virgem Santíssima, mais eu vou adentrando esse mistério de Jesus Cristo, né? E isso daqui, tá? Às vezes a gente acha que compreende isso e não compreende tão bem, tá? Às vezes tem católico que tem um nível que parece que é de protestante, assim, né? Que fala que o protestante não ama a Virgem Santíssima, né? Às vezes não acolhe essa devoção à Nossa Senhora e não entende que tem que amar a Virgem Santíssima. Só que às vezes tem católico que entende isso, mas ele não entende o mais profundo. Ele só fala assim, tem que amar porque era mãe de Deus. Mas não entende por que amar a Virgem Santíssima tem tanto benefício para o cristão. É porque se a gente fosse desconsiderar que existisse santo, tá? Vamos fingir que nós somos todos protestantes, daqueles que não acreditam em santo, né? E nem amam a Virgem Santíssima, né?
Vou até brincar usando o exemplo de uma pregação que eu vi esses dias de uma pessoa que é evangélica, um pastor, né? Uma pastora, acho que era uma mulher, que falava assim, né? Irmãos, a gente tem que entender que sozinho ninguém vai para o céu. Você tem que se apoiar na outra pessoa. Porque em alguns momentos a gente não está enxergando o que Deus quer nos mostrar. Mas um irmão que já está mais avançado na vida espiritual, ele pode nos conduzir melhor. Considerando este fator, se nós tivéssemos diante de nós toda a humanidade, que pessoa eu escolheria para ser o modelo de como se assemelhar e viver a Jesus Cristo? De tantas pessoas que demonstram uma vida heróica, para mim não faz nenhum sentido pensar em outra pessoa senão a mãe de Jesus, aquela que viveu com ele. Então, se nós conhecemos o que Jesus nos testemunhou durante 3 anos, imagine aquela que conhece o que ele mostrou durante 33 anos. Imagine aquela que amamentou, que pegou no colo, que veio aprendendo a falar, ele aprendendo a andar. Entendeu? Essa coisa às vezes foge do nosso imaginário, né? A gente às vezes consegue imaginar Nossa Senhora, né, aos pés da cruz, entender que isso realmente aconteceu, mas às vezes a gente não consegue enxergar que aconteceu o que às vezes, por exemplo, a Graça aqui, ó, tá com a criancinha novinha, recém-nascida, né? E talvez lembre, né, quando a sua primeira filha começou a andar, né? Aqueles primeiros passos, aquelas primeiras falas. Então, toda essa intimidade de vida, Nossa Senhora viveu com Jesus. Às vezes isso foge do nosso imaginário, mas é real. Se ele nasceu do ventre dela, então ele cresceu, então ele aprendeu a andar em algum momento. Em algum momento, teve aquela brincadeirinha saudável, né? De esperar ele falar papai ou mamãe, né? Não que São José ou Nossa Senhora tivesse orgulho de, vai falar primeiro papai ou mamãe. Mas essa vivência saudável familiar aconteceu no seio de Nazaré. E nenhuma outra pessoa viveu isso, senão Nossa Senhora e São José. Nenhuma outra. Então, se nós desconsiderássemos todo o âmbito da santidade que nós acreditamos, ainda assim seria viável entender que a devoção à Virgem Santíssima é importante porque quem mais pode me mostrar quem é Jesus Cristo? Além do próprio Cristo, é claro. A Virgem Santíssima, porque ela conviveu, sabe das intimidades, né? Sabe do que dizer que é mais próprio do Filho, né? Por isso que a devoção à Virgem Santíssima, ela é cristocêntrica, porque nos direciona a Jesus Cristo, e é a mais cristocêntrica de todas as devoções, porque ela é a que mais nos conduz certeiramente até Jesus Cristo. Justamente porque a intimidade que ela tem com ele é totalmente superior à dos outros santos. E além de ser uma devoção cristocêntrica, ela é uma devoção que conduz às virtudes de Nossa Senhora. Ou seja, os 2 objetivos da devoção é nos mostrar quem é Jesus e fazer nós aprendermos com a Virgem Santíssima as virtudes que nos são necessárias para amar a Jesus. Então, é nós nos espelharmos nas virtudes de Maria. Então, a virtude de Maria é a virtude que o cristão tem que aprender. É com ela que se aprende, né? Então, às vezes a gente surta na vida e vai ler um livro de autoajuda. Existe um livro que ajuda em quase todas as dificuldades, que esse livro eu uso muito, mas eu sei que esse livro ainda eu vou usar a minha vida inteira e eu nunca vou entender esse conteúdo desse livro inteiro, que todo católico devia usar nos momentos de dificuldade. Esse livro, ele foi escrito por Nossa Senhora, né? Foi escrito sobre Nossa Senhora, né? De um apóstolo de Jesus Cristo. E ele é um trecho, ele é uma linha, o livro. Ele é uma linha que diz assim, o santo diz: e Maria Santíssima guardava no coração e meditava todas essas coisas. Isso é um livro. Um cristão que quer aprender a ter virtudes para superar inúmeras dificuldades, ele tem que ter essa frase de Virgem Santíssima, que é um livro, que cada vez que você medita essa frase, você se aprofunda numa vida espiritual enorme. Porque é uma virtude que é um exercício espiritual profundo. Saber identificar a palavra de Deus, guardá-la e meditá-la no seu coração, né? Saber viver isso daqui é muito difícil. E com quem que um cristão aprende isso? Com a Virgem Santíssima. Se nós conseguíssemos guardar tudo que Deus já nos mostrou nessa vida e nós meditássemos,
possivelmente todo mundo que está aqui nesse online aqui agora, vamos assistir depois, seria todo mundo santo, porque o que Deus já fez por nós, se nós meditássemos e guardássemos isso, nós estaríamos em outro nível, né? Então veja, a forma que São Luís escreve o tratado para nos conduzir a sermos devotos é nos propor um caminho de uma devoção que nos direciona até Cristo, que é cristocêntrica, através das virtudes da Virgem Santíssima. Tá? Então é isso que a gente vai encontrar no tratado, ele ensinando isso. Aí é a última parte do tratado que eu vou resumir para vocês. Aí ele vai falar, a gente vai ver se vai ser já tão logo, né? Porque é um do começo do tratado. A gente vai ver que no tratado ele fala sobre as falsas devoções. Né? Existem os devotos críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconsistentes, os hipócritas e os interesseiros. São os 7 devotos falsos que ele chama, né? Os falsos devotos. Né? Então, o que seria o falso devoto nisso tudo que a gente explicou, né? É uma pessoa que tem algum motivo que o faz escolher ser devoto, que não é um ato de vontade de amor. Então, a gente vai analisar isso por 7 aspectos diferentes, mas em todos eles a gente vai perceber que são pessoas que não escolhem amar a Deus, né? Que não escolhem ser devotos e servir independente de qualquer coisa, e utilizam algum outro critério para poder se denominar como devoto. Por exemplo, os interesseiros, que é o 7º aqui, né? Ah, eu quero uma casa, a cura do meu filho. Então eu vou rezar todo dia para Nossa Senhora. Aí meu filho foi curado, eu paro de rezar. Né? É um devoto interesseiro. Então ele não está disposto a amar. Ele não tem um ato de vontade que busca o amor à Virgem Santíssima. Né? Então, depois de ver, depois desses, de entender, eu estou dando esse resumo, gente, só no que diz respeito a essa parte do devoto, tá? Para quando a gente lê, vocês entenderem que isso fortalece essa característica de ser devoto. Porque o foco hoje é a gente entender bem o que é viver e ser um devoto, tá? E aí o último ponto que a gente vai ver também sobre essa parte da devoção são os graus da escravidão que o Padre Júlio descreve. Né? Isso não tem no tratado, gente. Quando a gente estiver falando disso no tratado, eu vou mostrar para vocês porque São Luís, ele divide em graus, em alguns graus, se não me engano, 3. Né? São 3 graus. E o Padre Júlio divide em 7, para ficar uma devoção mais... perdão, 7 são os falsos devotos, são 6 graus, né? Que é para a gente ficar mais... ter uma análise mais detalhada sobre o que é ser um devoto, né? E é muito legal, porque é difícil a gente encontrar isso em outro lugar, sobre esses graus da escravidão, porque ele está intimamente relacionado a esse devoto, tá? Repito, não vamos falar hoje sobre esses graus de devoção, mas eu só quero mostrar que quando a gente falar, tem uma relação com isso que a gente está falando aqui. Como que a gente estabelece os graus de devoção? Quanto mais eu faço um ato de vontade puro. Quanto mais puro for meu ato de vontade, mais íntimo de Deus eu vou ser, mais próximo da santidade eu vou ser. Aí ele separa, né? Então ele diz que existe os servos de Maria, os filhos de Maria, os escravos de Maria, os apóstolos de Maria, as vítimas de Maria e os esposos espirituais de Maria. Tá? A gente vai estudar todos esses 6. Como que a gente separa cada um deles? Em cada um deles eu vou tendo um grau de amor maior. Por quê? Porque eu vou tendo uma vontade mais pura. Eu vou fazendo uma escolha, uma entrega cada vez mais de mim mesmo à Virgem Santíssima. E por que é importante a gente entender isso? Porque lembra que eu falei que não depende, para escolher ser um devoto, eu não dependo de santidade, eu não preciso ser santo hoje para me consagrar. Eu apenas preciso querer viver a santidade e buscá-la. Né? Isso conhecer esses graus vai fazer com que a gente não desanime diante da vida de consagrado. Porque eu conheço muitas pessoas que se consagraram e por ver que depois continuou numa vida de pecado ou com dificuldade de rezar todo dia, ficou 1 ano sem rezar o terço, nunca mais quis se solidificar e voltar e tentar recomeçar. Né? Então vale dizer, né? Claro, temos nossa responsabilidade quando a gente assume uma consagração, mas existem graus de santidade, assim, existe também um grau de união à Virgem Santíssima. Então, se você não está bem hoje,
né? Se você está num grau ali muito inferior, né? Isso não é motivo de desânimo. Na verdade, isso é motivo de olhar e perceber que pelo menos em algum grau você está. Você está buscando amar já. E somente quem está em um caminho pode crescer. É igual Santa Teresa d'Ávila fala, só quem está no castelo espiritual pode progredir na vida espiritual. Quem não adentra na vida espiritual não pode progredir. Então, muito pior do que não estar crescendo na vida espiritual é não estar introduzido na vida espiritual. Então, muito pior do que você não conseguir crescer na devoção é você nunca abraçar essa devoção. A partir do momento que você abraçou, se você não está vivendo bem, claro, você deve parar, refletir, buscar a ajuda do santo, né, do escrito, de padre, de sacerdotes, confessar, tentar restabelecer esse caminho, mas isso não significa que você avacalhou, que acabou. Não, muito pelo contrário. Significa que você tem, pô, então se eu olho, eu sou um servo de Maria, que é o nível mais baixo de todos. Isso significa que é daí para cima, pô, entendeu? Se você tá ali já é que você pode crescer. Então, conhecer esses graus. Então, tudo isso que eu falei que a gente vai conhecer é para que a gente entenda mais sobre devoção. Tá? Então, o grande alicerce hoje foi mostrar que a devoção consiste nesse processo de nos unirmos mais a Deus, a Virgem Santíssima, através de um ato de vontade que vão nos colocar em um estado de prontidão, prontidão em servir, prontidão em amar. Por isso, para que esse ato de vontade cresça, eu devo meditar, eu devo buscar conhecer sobre Deus, conhecer sobre a Virgem Santíssima, e aí então eu vou percebendo tudo que eu vou enfrentar, qual grau eu estou, como eu preciso evoluir. Não faça disso um eterno julgamento. Eu estou exatamente nesse caminho, né? Isso é mais para autoconhecimento, né? Do que para a gente ficar numa tabelinha ali analisando, cheguei no próximo etapa. Não. É simplesmente a gente conhecer para a gente saber o que em cada etapa eu preciso enfrentar e vencer para que eu possa progredir, né? E aí então eu vou perceber que se tornar devota à Virgem Santíssima vai ser perfeito para minha vida, porque é isso, vai me conduzir a Jesus através da Virgem Santíssima, que é o maior espelho de virtudes que a gente tem de Jesus Cristo, né? Então, ela que melhor reflete as virtudes de Jesus Cristo, certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, aí a gente encerra. Não, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu achar aqui. Google Drive. Eu vou mostrar para vocês onde que vai ficar, né? Vocês vão acessar o link lá, só para conhecer, né? Como tá. Aproveitar que está sendo gravado. Eu só vou pedir para alguém abrir o áudio e me confirmar se está vendo o compartilhamento de tela. Dá para ver sim, João. Beleza. Então vocês vão ver, eu vou mandar lá no grupo, vai ficar fixado lá na conversa, nos comentários, o link para o Google Drive. Então vocês vão ter acesso a essa pasta aqui chamada conteúdo. Toda vez que clicar naquele link, você vai vir direto para cá. E uma vez que você entrou, vai ficar salvo no seu Google Drive. Talvez algumas pessoas, né, às vezes tem pessoas mais velhas participando, não conheçam, não entendam bem, mas sempre acessando pelo link, você vai cair direto aqui. Aqui vai ficar todo o conteúdo escrito, então tudo que a gente, que eu escrever, que eu postar, livros, PDF, que eu falar, tá lá no Drive, sempre vai estar aqui. Então vai ficar as pastas vão estar aqui. Vocês vão poder acessar e fazer download todo o tempo que vocês quiserem para dessas pastas, tá? Então, tudo que tiver nessa pasta de conteúdo aqui. E também, vocês vão ter no YouTube, né? Então, por enquanto não tem nada, né? Eu criei um canal no YouTube só para isso, né? Então, eu vou criar aqui uma playlist chamada Estudo do Tratado. Então, essa informação aqui nossa está sendo gravada. Assim que eu encerrar, eu vou editar alguns detalhes só e vou subir aqui pro YouTube. Então vocês vão conseguir acessar sempre pegando esse link que eu vou deixar lá também, na verdade esse link do início aqui, eu vou deixar esse link sempre lá e aí você vai conseguir acessar sempre aqui o YouTube e ver essas playlists, ver todas essas coisas que eu vou deixando aqui do estudo do tratado, beleza? Então se não conseguir participar de algum encontro, basta acessar ali o YouTube, que você vai ter acesso a todas essas gravações. E também aqui no próprio Skype. Isso aqui eu acho que eu não consigo compartilhar a tela. Deixa eu ver se dá para compartilhar a tela do Skype. Acho que vai ficar... Aí, foi. Então aqui no próprio Skype, se você abrir aqui no chat,
O chat, aqui no chat, ele tem todas as histórias, tá vendo de tudo? Ó. Quem entrou, quem saiu, etc. Quando eu encerrar a gravação, vai aparecer aqui a gravação, né? E até mesmo fora da ligação. Eu vou tentar ver se dá para mim. Eu acho que eu não consigo sair da chamada e ir lá para a página inicial do Skype. Mas quando você entrar na página inicial do Skype, quando você abrir o Skype, vai ter como se fosse o histórico de chamada do WhatsApp. E ali, então, você tem o vídeo lá. Vai estar, eu vou sempre colocar o nome lá, encontro 1. Aí você sabe que é o primeiro encontro, é só pegar lá e assistir. Beleza? Aí qualquer dúvida, é só procurar lá todos esses detalhes, tá bom? E aí eu vou disponibilizar o arquivo do encontro de hoje já, que é um breve resumo do que a gente conversou, e os livros, né? Na verdade, eu vou colocar em um arquivo separado, o conteúdo de hoje e dos livros, porque o do livro que eu faço sempre você achar lá o nome dos livros que eu dei de referência. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto para colocar. Não? Então vamos encerrar. Eu iniciei hoje com uma oração de Nossa Senhora de Fátima, né, por causa da novena dela. E eu vou propor aqui, no nosso encerramento, de nós entregarmos à Virgem Santíssima as nossas vidas. Fazemos uma breve oração de Ave Maria, pedindo à Virgem Santíssima que nos auxilie nesse processo, né, de estudo, de conhecimento da devoção, e possa conduzir nossas almas cada vez mais ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.